Olá, família Restaurar. Eu saudo a todos com a santa e doce paz de Deus. Eu quero dizer que para mim é uma honra, um privilégio muito grande estar gravando um áudio para esse grupo tão abençoado, para essa família que é a família Restaurar, o qual Deus ele me presenteou e tem sido uma bênção na minha vida. Eu quero dizer que amo a todos vocês. E já digo aqui nesse áudio que eu estou morrendo de saudade de cada um de vocês. Tá bom, meus irmãos? Bom, eu pretendo ser breve e objetivo nesse áudio. O assunto que eu quero tratar é um assunto que com certeza você já leu nos blogs que são dedicados à restauração de casamentos, ou então já assistiu pelo YouTube. Muito comentado mesmo. É o conceito, meus irmãos, de laços de alma. Inclusive, eu andei pesquisando aqui pelo YouTube e vejo que boa parte dos ministérios, das igrejas evangélicas, elas ensinam esse conceito. E esse conceito surgiu nos movimentos de batalha espiritual, do G12, do M12, do modelo dos 12, enfim. O que vem a ser esse laço de alma? Bom, de acordo com os movimentos neopentecostais, esse laço de alma ele é contraído no momento em que o indivíduo ele pratica alguma forma de sexo ilícito, seja adultério, lascívia, fornicação, pornografia, etc. Eles afirmam, os mestres, né, que ensinam essa doutrina de laços de alma, eles afirmam que existe um vínculo no mundo espiritual da alma de duas ou mais pessoas que mantiveram relações sexuais fora dos padrões descritos por Deus em sua palavra. E que, portanto, tais ligações elas devem ser quebradas ou desfeitas através de orações específicas ditadas por estes movimentos. Há até, meus irmãos, modelos de orações e de confissões de pecado que tem este objetivo de quebrar o laço de alma. Agora, uma pergunta que não quer calar, meus irmãos. Em qual parte das escrituras sagradas esses mestres que ensinam o laços de alma encontrou esse conceito? Essa que é a questão. Bom, um texto que é muito usado para defender o conceito de laços de alma se encontra lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, no verso 18. Eu vou ler para vocês. O verso diz o seguinte: vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Veja, meus irmãos, é aqui que esses mestres tropeçam ao ensinar esta doutrina que não é bíblica. Portanto, é uma heresia, meus irmãos. O texto aqui, o verso, não está dizendo que o indivíduo vai contrair um laço de alma. Muito pelo contrário. O texto aqui vai dizer que os dois serão uma só carne. Vale ressaltar também que esse verso de 1 Coríntios 6,18, Paulo aqui ele está condenando, meus irmãos, a prática da fornicação, ou seja, fornicação é o sexo entre duas pessoas que não têm o menor compromisso com a instituição família, matrimônio, casamento. Observe que a palavra que Paulo empregou aqui não é alma, é carne. Os dois serão uma só carne. Meus irmãos, se assim não fora, o apóstolo, ao escrever esse texto, ele teria dito que essas pessoas formam um laço de alma, e que não é o caso. A mesma coisa também, meus irmãos, é dito lá no texto de Mateus, no capítulo 19, no verso 6, o qual Jesus diz assim: assim não são mais dois, mas uma só carne. Veja que aqui também não é dito que na relação sexual, claro que o texto aqui de Mateus, Jesus está tratando de uma relação lícita dentro do matrimônio, dentro da instituição casamento. Mas mesmo
essa relação sexual sendo lícita, os dois não se torna, os parceiros ali, eles não contraem um laço de alma. Muito pelo contrário, eles se tornam uma só carne. Bom, se assim não fora, meus irmãos, Paulo então, com certeza o apóstolo Paulo teria se enganado ao dizer que o casamento ele é dissolúvel com a morte de um dos cônjuges. Justamente por quê? Porque se na relação sexual, seja ela lícita ou ilícita, se na relação se contrai um laço de alma, o casamento, então, ele não seria dissolúvel até mesmo na morte, uma vez que a alma do ser humano, do indivíduo, ela é eterna. Portanto, o casamento ainda estaria sendo ali válido, né? É curioso, né, meus irmãos? Eu fiquei assim espantado com o número de pessoas, inclusive pessoas famosas aí pelo YouTube que trata da questão da restauração de casamento, ensinando essa doutrina de laços de alma. Outra questão também que vale ressaltar é que em nenhum ponto da Sagrada Escritura há quaisquer menção sobre laços de alma. A gente pode citar como exemplo também o caso de Davi, que caiu no triste pecado de adultério. O texto está lá em 2 Samuel capítulo 11. Davi ele foi compelido, meus irmãos, pelo Espírito Santo a fazer uma oração de confissão e arrependimento do seu pecado. Isso a gente encontra lá nos Salmos capítulo 51. E ele não fez uma oração ali de quebra de laços de alma, como esses grupos, esses mestres ensinam. Outro ponto também interessante que vale ressaltar é que o Senhor Jesus, durante o seu ministério terreno, ele jamais ensinou essa inverdade. E olha que o Senhor ele teve inúmeras oportunidades de fazê-lo. Basta a gente ver lá o caso da mulher samaritana, de João capítulo 4, a mulher adúltera, de João capítulo 8, também temos a mulher pecadora, de Lucas, no capítulo 7, do verso 36 em diante. Também os apóstolos, se nós olharmos aqui as epístolas, as cartas pastorais, nenhum dos apóstolos ensinou esta inverdade, esta inépcia, esta heresia de laços de alma. E, bom, pesquisando a fundo esse conceito de laços de alma, lamentavelmente, meus irmãos, eu descobri que, evidentemente, além de não ser bíblico, ser uma heresia, esse ensinamento de laços de alma, ela é oriunda, meus irmãos, do espiritismo kardecista. Veja que triste realidade nós estamos vivendo na nossa atual cristandade, né? Infelizmente, as igrejas, esses líderes e essas pessoas que trabalham no Ministério de Restauração estão ensinando o espiritismo kardecista. Esse conceito foi ensinado por Allan Kardec no ano de 1864. Ele publicou na sua obra chamada O Evangelho segundo o Espiritismo. É um livro muito conhecido, quem já foi espírita com certeza deve conhecê-lo. Lá no capítulo 22 desse livro, um texto que ele trata, que Allan Kardec trata sobre o matrimônio, ele diz o seguinte, eu vou ler só um pequeno parágrafo, meus irmãos. Abre aspas, mas na união dos sexos, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina, imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei de amor. Quis Deus que os seres humanos se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos laços da alma. Olha onde aparece esse conceito de laços da alma pela primeira vez. A fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos e que fossem dois, e não um somente, a amá-los, a cuidar deles e fazê-los progredir. Bom, meus irmãos, isto posto, as denominações e os pastores que ensinam esse conceito de laços de alma,
infelizmente, eles estão ensinando um outro evangelho que não é o de Cristo. E estão, na verdade, ensinando espiritismo kardecista. Infelizmente, meus irmãos. Por isso, a gente tem dito muito, né, aos participantes do grupo que qualquer ensinamento, meus irmãos, que vocês verem pelos canais de YouTube, pelos grupos de restauração, é sempre bom termos o hábito de conferir nas escrituras para averiguarmos, para avaliarmos segundo o critério das escrituras sagradas. Se tem respaldo bíblico. Infelizmente, meus irmãos, esse conceito de laços de alma, além de ser uma heresia das braba, é espiritismo kardecista. Essas igrejas aí, vocês com certeza vocês podem puxar no YouTube, vocês vão ver igrejas famosas ensinando isso. Estão ensinando espiritismo kardecista. É um conceito que não é bíblico, como procurei demonstrar aqui nesses textos bíblicos. Em nenhuma parte das escrituras diz que a pessoa contrai um laço de alma. Muito pelo contrário. A pessoa se torna uma só carne. É isso, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos. Espero que o assunto tenha sido relevante e que possa esclarecer muitas dúvidas quanto a este conceito. A propósito, com certeza você deve ter chegado a esse áudio escrevendo aí no campo de busca laços de alma. Fique em paz, meu irmão. Não há laços de alma algum, muito pelo contrário. Quem sabe até o adversário esteja minando a sua cabeça, bombardeando os teus pensamentos com isso, né? Que você tem laços de alma, tal, tal. Veja que perigo é ensinar esse tipo de heresia, né? A pessoa que foi liberta por Deus do mundo do pecado, ela adentra a família de Cristo e pensa que está amarrada a uma outra pessoa no mundo espiritual. Na verdade, isso cria sim um laço de muita angústia, né? Desnecessariamente. Um laço de muita angústia e que vai trazer muitos prejuízos emocionais. Mas é isso, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos. Espero que o assunto seja claro, relevante e que possa abençoar a vida dos ouvintes. Um abraço, Deus abençoe a todos.